Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para o professor Robson Sávio, para poder fazer a sua exposição. Tá bom, professor? Pode ficar bastante à vontade. Muito obrigado, Amanda, pela acolhida. Um abraço para você, para a Camila e para a Valéria, todas colegas professoras. Uma alegria imensa compartilhar com vocês esse momento aqui de troca de saberes e também de aprendizado. Quero agradecer a professora Leni, que nos acolheu, o Lucas, que está dando toda assistência nessa transmissão, né? Nos ajudando aqui, que é estagiário do curso, e também cumprimentar toda a comunidade acadêmica da Unimontes, né? Alunos, professores, os parceiros deste evento. Dizer para vocês que é uma alegria participar e também algo muito desafiador, porque esse tema segurança pública e direitos humanos, ele dá um curso, e um curso longo, né, Amanda? Quer dizer, nem é um mini curso, é um imenso curso, que são temáticas que elas demandam uma ampla discussão e um amplo aprofundamento. Mas, obviamente, aqui no webinário, que também seguirá com outras mesas, a nossa pretensão é trazer alguns elementos para um debate, não é esgotar nenhum tema, né? Então, eu acho que isso é importante. Cada um contribui com algumas ideias, não é? E, no final, nós podemos ter, digamos assim, uma espécie de um mosaico, né, de temas e questões importantes para a reflexão dessa temática tão importante e tão profunda, e que merece realmente, inclusive, da comunidade acadêmica em geral, mas principalmente da nossa área, que é a área das ciências sociais e ciências sociais aplicadas, um conhecimento mais específico, porque nós atuamos nessa realidade, né? Nessa realidade que envolve questões tanto do campo, digamos assim, simbólico, que é o desejo de uma cidade, de um espaço onde a paz e a tranquilidade reine, mas, por outro lado, né, ambientes muito moldados por lógicas de múltiplas formas de violências, no plural, né? Então, vamos tentar aqui trazer alguns elementos para o debate. Por causa da questão do tempo, né, para que eu não seja aqui muito prolixo nessa fala, eu trouxe alguns elementos aqui que eu vou, a partir de agora, tentar sistematizá-los. Obviamente, eu não quero usar nenhum PowerPoint, será tudo na base da exposição, né? Mas eu espero ser bastante claro naquilo que eu vou tentar, a partir de agora, expor para vocês. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu quero tratar segurança pública numa perspectiva de direitos humanos, né? Aliás, no artigo 6º da Constituição Federal de 88, ele diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então, por incrível que pareça, muitas pessoas sequer sabem desse importante, que não é um detalhe, mas o fato de que segurança está no rol dos direitos, né, sociais elencados na nossa Constituição. Então, o conceito de direito à segurança ele está relacionado a outros conceitos também, como direito humano à segurança, segurança pública, segurança jurídica, segurança cidadã, segurança humana, e que essas abordagens são imprecisas, considerando, inclusive, o rol das discussões que são capitaneadas pela ONU, principalmente a partir da década de 1990 do século passado, com o objetivo de assegurar a indivisibilidade dos direitos humanos numa perspectiva de garantia da paz e também da segurança. Tanto a segurança das pessoas em cada nação, mas também a chamada segurança internacional. Como consequências dessa, vamos chamar assim, intricada hermenêutica em torno do tema direito à segurança, estudar sobre a efetividade desse direito numa perspectiva, principalmente quando a gente quer fazer comparação, né, de uma sociedade mais ou menos violenta,
sempre é algo muito complexo, né? Mas, para todos os efeitos, além de tratar, digamos assim, dessa parte conceitual, é bom dizer que a segurança pública tem a ver com alguns dos dilemas das sociedades contemporâneas, né, que ampliaram e muito o escopo dos direitos humanos, mas que se veem muito constrangidas, né, por modalidades de violências e de crimes cada vez mais sofisticados. Então, para além das variadas formas de violência e dos crimes violentos, né, que obviamente causam custos sociais e econômicos à sociedade, observa-se também, principalmente nas 3 últimas décadas, a ampliação de poderosas redes de criminalidade. Né? Por exemplo, redes de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, que conectam com esquemas de corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, entre outros crimes. Então, veja que quando nós estamos tratando de segurança pública, nós estamos falando de um amplo empreendimento criminoso que muitas vezes, inclusive, está infiltrado dentro do aparato, do aparelho do Estado, né? E que demanda uma ação altamente qualificada do aparato de segurança pública, né? Então, veja que, inicialmente, eu tentei, né, trabalhar um pouco o conceito de direitos humanos aplicado à segurança pública, e agora estou lembrando especificamente da segurança pública mais pensada na lógica do Estado, né? E trazendo aqui uma contribuição do amigo e colega do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e muito conhecido antropólogo Luiz Eduardo Soares, que escreveu em 2006 um livro chamado Legalidade Libertária, entre outros, né, tantos livros que ele tem. A segurança pública é a estabilização de expectativas positivas da cooperativa. Portanto, a segurança pública ela demanda o equilíbrio de expectativas em 2 vertentes. Uma na esfera dos fenômenos, ou seja, na redução da quantidade de práticas violentas, especialmente aquelas que se classificam como criminosas, ameaças à vida, né, e letais ou não letais, mas também a segurança pública ela tem uma outra dimensão, que é na esfera dos sentimentos e das percepções, né? Essa dimensão ela é relacionada não somente àquilo que é vivenciado pelas vítimas da violência, mas também às expectativas vividas por parentes, amigos e aquelas pessoas que, né, vivenciaram algum ato de violência, de algum amigo ou presenciaram, mas também aquelas que vivenciaram o fenômeno da violência o fenômeno divulgado nos meios de comunicação, né? E por isso, então, é preciso que, quando a gente trabalha o tema da segurança pública, principalmente numa perspectiva de direitos humanos, é preciso também trabalhar com a ideia de reduzir o medo, a sensação de insegurança, a instabilidade das expectativas, né? Quanto ao crime e à violência, obviamente. No Brasil, um país que tem imensas desigualdades sociais e regionais, há uma série de problemas dos mais variados no campo da segurança. Haja vista que diferentes realidades socioeconômicas e culturais nesse nosso território continental produzem múltiplos problemas de segurança, né? E também com demandas diversas para a solução desses problemas. Como se isso não bastasse, né, no campo da segurança, nós temos um dos arranjos institucionais dos mais complexos, com instituições do sistema de justiça criminal pouco articuladas e pouco cooperativas, na medida em que cada unidade da federação, cada estado, organiza o seu sistema de segurança, geralmente à revelia dos outros membros da federação. Então, eu gosto de dizer que, quando a gente pensa em segurança pública, nós temos que pensar no sistema de justiça criminal. Segurança pública, polícias, agências de proteção e de prevenção à criminalidade, guardas municipais, programas de prevenção, eles só poderão dar bons resultados se nós pensarmos que eles estão articulados com o sistema de justiça, sistema principalmente a justiça criminal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de controle dessas instituições, né? Pensar a segurança pública somente como agência policial
por exemplo, é um erro crasso, né? O combate ao crime, né, principalmente na modalidade do crime organizado, ele, por exemplo, demanda uma articulação e cooperação entre todas essas agências, do sistema de segurança, do sistema de justiça criminal e entre os entes federados. Então, vejam que quando a gente está falando de segurança pública, nós estamos falando de uma cadeia de agências e instituições que têm funções importantes e que, quando não operam de forma colaborativa e operam de forma competitiva, elas, na verdade, não só não solucionam os problemas, como muitas das vezes são causa do problema da insegurança e até mesmo da violência, né? Porém, há vários problemas que dificultam uma gestão integrada e eficiente de uma política nacional de segurança no Brasil, né? Justamente pela dificuldade de concertação dessas várias agências, nos vários níveis, e de políticas que elas são fragmentadas e pouco articuladas, né? Além disso, também há uma indefinição de papéis e de responsabilidades dos níveis de governo encarregados na execução da política, né? Uma espécie de jogo de empurra, ou até mesmo uma conivente omissão dos gestores da política, tanto no centro, na União, como também nos estados federados, né? Essa situação, então, que conjuga indefinição, omissão e falta de compromisso acerca dos papéis da União, dos estados e dos municípios na gestão, né, da administração compartilhada da política de segurança, somada muitas vezes a um pragmatismo político dos governos, nos três níveis, né, município, estado, União, que sempre objetiva o máximo de êxito com o mínimo de custo, e trabalhar com os problemas da segurança gera muitos custos aos administradores, faz com que muitas vezes cada gestor, cada administrador público empurre para o outro a responsabilidade com essa política de segurança, né? Principalmente quando se trata de uma política na perspectiva de garantia dos direitos, na garantia dos direitos humanos, e não simplesmente no seu viés de repressão, controle, criminalização da pobreza ou de movimentos sociais, né? Por sua vez, então, os governadores eles não conseguem administrar bem a política, né, de segurança, né, na medida em que eles não enfrentam mazelas históricas, por exemplo, a disputa entre as polícias civis e militares, e os gargalos dos sistemas prisionais estaduais, né? Por outro lado, o papel dos municípios na política, ele ainda está em fase de construção, é muito recente, né, das últimas 2 décadas, né? O que se observa nas 2 últimas décadas é uma grande quantidade de tentativas pontuais de estruturação de um sistema de segurança pública que ele seja mais articulado e com melhores resultados, né? Ainda em relação à política de segurança pública, a autonomia das unidades federativas, né, ela foi parcialmente maculada à medida que as polícias militares elas continuam como forças de reserva do Exército. Além desse entrave formal, dado que na prática o Exército geralmente não interfere na gestão das polícias militares estaduais, a não ser excepcionalmente, por exemplo, quando há uma greve de polícia, né, nós observamos uma ambiguidade, dado que a Constituição consagrou a separação entre segurança pública e defesa nacional, que são fundamentos da República, mas que, eventualmente, um ente estadual, que são as polícias, também obedece a um comando federal, né, que é o Exército. Então, nesse sentido, nós observamos um movimento pendular em relação à política de segurança pública, né? Num primeiro momento, em consonância com a Constituição de 88, essa política passa a ser tratada como uma questão exclusiva dos governos estaduais, e depois, à medida que a questão da violência urbana vai se constituindo numa importante pauta de reivindicação social, com o aumento da criminalidade violenta a partir da década de 80, de 1980, o problema volta a ser de alçada federal e, mais recentemente, também de competência dos municípios, principalmente com a necessidade de cada município elaborar um plano municipal de segurança pública e a criação também das chamadas guardas civis municipais. Portanto, o campo da segurança pública, né, uma questão importante nesse campo e dramática é a seguinte, né?
a consolidação da democracia brasileira e sua institucionalização dependem, em grande medida, das relações com temas como violência, direitos, justiça, cidadania, né, Estado de Direito, direitos humanos. Não é somente essa ladainha de pensar em gestão pública, como se cada prefeito, governador ou presidente fosse um administrador de empresa, né? Não somente no campo da saúde, da assistência social e da educação, mas também no campo da segurança, nós estamos tratando de cidadania, nós estamos tratando de Estado de Direito, nós estamos tratando de direitos humanos, né? Então, a ação do Estado na garantia da segurança pública é um fundamento das sociedades democráticas, né? Então, portanto, o Estado ele deve agir de modo, né, isonômico em relação à questão da segurança, prevenindo crimes, punindo proporcionalmente dentro dos limites da lei os infratores, e essa é uma questão basilar num Estado que se diz democrático e de direito, né? Porém, o que se percebe no Brasil é que na ausência ou na quase ausência das políticas de proteção, defesa e promoção da cidadania, coube, muitas das vezes, às corporações policiais, não somente a intervenção, mas também a interpretação, e em muitos casos com discricionariedade, da sua função social e de como tal função das polícias é ou deveria ser exercida, né? E, além disso, né, quando nós observamos outras mazelas, a gente percebe com clareza como que nós temos gargalos na área da segurança. Por exemplo, a questão prisional, né? Não obstante o aumento absurdo no número de presos nas 2 últimas décadas, o Brasil hoje tem quase 800 mil presos, já tem a 3ª maior população prisional do mundo, né? Então, não obstante essa política de encarceramento discricionária, que é de preto, pobre, né, grupos vulneráveis, né, as taxas de crimes violentos continuam elevadíssimas, as condições insalubres e geradoras de violência no sistema prisional não são superadas, né, e isso, inclusive, causou, né, foi um dos motivos da criação da maior organização criminosa da atualidade, que é o PCC, e outros grupos criminosos que, inclusive, comandam o crime de dentro das unidades prisionais. E nós temos indicadores de reincidência criminal altíssimos, girando em torno de 70%. Então, nós temos um sistema prisional imenso na quantidade do número de presos, com viés étnico-racial claro, né? Os pretos e os pobres, e econômico também, é que estão lá, com custo elevadíssimo. Só aqui em Minas Gerais, eu calculo que o Estado deve gastar por ano, Minas Gerais tem quase 80 mil presos, algo talvez em torno de 2,5 a 3 bilhões de reais com o sistema prisional, e com baixíssima efetividade, tendo em vista o problema da reincidência, né? O perfil da população criminal, né, criminal, não somente aquela que é classificada como população alvo do sistema de justiça criminal, quanto os presos, todo mundo sabe, é o jovem, né, pobre, preto, da periferia, com baixa escolaridade, né? Então, esse é o modelo de segurança democrático que nós podemos pensar, altamente seletivo e discricionário, né? É uma questão que tem a ver com democracia, com cidadania, com direitos humanos, com Estado de Direito, né? De modo geral, a pena prisional ela tem produzido muito mais efeito punitivo, né, no sentido de destruição da integridade do indivíduo condenado devido às péssimas condições e a inadequação no tratamento dado aos presos, né, do que uma pena correcional, né, no sentido de reconciliar a relação do infrator com o corpo social mais amplo, né? Então, nós temos um problema seríssimo, quer dizer, desde a deficiência nas políticas de proteção, de prevenção, nas políticas protetivas ligadas aos segmentos vulneráveis que poderiam, né, diminuir os índices de criminalidade e de proteção social, nas políticas de repressão, digamos assim, focalizada do crime, no sistema de justiça criminal altamente seletivo e no sistema prisional,
que, além de ser seletivo, é uma máquina, na verdade, quase que de tortura, né? Como um ex-ministro da Justiça disse, nós ainda temos verdadeiras masmorras em pleno século XXI, né? O recurso do encarceramento, então, é uma estratégia umbilicalmente ligada à política de segurança pública estatal brasileiro, né? Continua sendo uma das principais iniciativas na contenção seletiva do crime e da violência, né? Porque a ação do Estado na contenção do crime é seletiva e é violenta, porque ele não age de forma isonômica com todos os cidadãos. O viés étnico-racial, econômico, entre outros, e até cultural, ele está posto, né? E sabe-se que as prisões têm elevado custo, né? Eu já falei aqui, mas o custo médio mensal per capita de um preso no Brasil gira em torno de R$ 2.200 mensais, né? Associado ao modelo policial que é prioritariamente repressivo, em detrimento de políticas de prevenção à criminalidade, né? Em detrimento no investimento de uma maior capacidade de investigação e de inteligência policial, em detrimento de um policiamento mais comunitário, numa perspectiva de segurança cidadã, né? Então, o sistema de segurança público brasileiro tem se tornado cada vez mais oneroso, né? E, não obstante muito dinheiro que tem sido investido, porque é outra na historinha da carochinha de que há pouco investimento em segurança pública, os dados do Fórum Brasileiro, né, que eu faço parte desde a sua fundação, mostram que o Brasil investe muito em segurança. Em relação aos agentes de segurança pública, paga melhor do que a média de outros funcionários, né, com exceção de funcionários dos poderes legislativo e judiciário, que recebem acima da média, né? Então, há investimento em pessoal, há investimento na segurança, mas há muita competição, os investimentos são muito para repressão, pouco investimento em inteligência policial, investigação, em políticas de prevenção, de policiamento comunitário, por isso que os investimentos acabam não dando tanto resultado, né? E há um Estado, né, judicial, policial instalado no Brasil, né? Eu diria mais, judicial, policial, penal, né, instalado no Brasil, que demonstra que os problemas relacionados ao controle social da pena, à violência urbana, ao enfrentamento do tráfico de drogas, né, a gravíssima questão penitenciária, entre outros, né, têm sido tratados com medidas muitas vezes simplistas, pontuais, né, autoritárias, ocasionando sistemática violação de direitos humanos, né? E isso se dá, por exemplo, no adensamento desse Estado penal punitivo, na ação arbitrária e violenta das instituições policiais, né? Numa ação leniente, morosa e, às vezes, até cúmplice do Ministério Público e do Poder Judiciário com esse sistema de segurança pública. Então, acho que nós temos que trabalhar e tratar a partir dessa perspectiva, né? E por isso, então, eu poderia dizer que o Brasil não trata a segurança dos seus cidadãos numa perspectiva do direito isonômico à segurança cidadã, né? Então, nós observamos altíssimas taxas de homicídio, vitimando principalmente a população jovem negra, instituições policiais reativas, que não conseguem superar os modelos tradicionais, tanto de policiamento ostensivo quanto de polícia judiciária, um sistema prisional violento, superlotado, né, fundado na contenção, sem condições de reinserção social dos presos, uma política de guerra às drogas, que ocasiona o encarceramento em massa dos jovens negros das periferias e pobres, né, uma imensa dificuldade do acesso à justiça pela maioria da população, ocasionando um elitismo do poder judiciário, né? Uma dificuldade no acesso às defensorias públicas, que ainda tem uma ação limitadíssima, porque são poucas e com poucos funcionários, uma baixa eficiência nos mecanismos de controle externo, né, das polícias, né? Não há órgão de controle independente, as ouvidorias, né, elas são subordinadas às corregedorias de polícia, né? Falta de transparência dos dados de segurança pública, ausência de participação social nos mecanismos tanto de gestão do sistema, da política, mas também do controle da política de segurança, né?
intervenção cada vez mais constante de forças armadas no campo da segurança pública, e forças armadas não existem para prover segurança pública, né? Com a ampliação, por exemplo, dessa chamada uso das GLOs, né? Garantia de lei e ordem, entre outras mazelas, né? Então, é um absurdo, né, que além do flagrante desrespeito aos direitos humanos, por exemplo, os moradores das periferias das grandes cidades são as principais vítimas dessa violação sistemática do direito à segurança pelas agências do próprio Estado, de Estado democrático, do Estado, que deveria prover e garantir segurança pública, né? Então, se nós somarmos, por exemplo, os astronômicos indicadores de homicídios, né, que, como eu já disse, atinge também principalmente os negros, os pobres e os jovens, né, a violência sistemática, né, que atinge os pobres e os grupos vulneráveis, a letalidade policial, uma das maiores do mundo, essa seletividade do sistema de justiça criminal, nós vamos perceber que realmente nós temos ainda temos que ter grandes avanços no aprimoramento das nossas políticas de segurança pública, numa perspectiva de direitos humanos e numa perspectiva de tratar a segurança pública como direito à segurança, né? Como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à assistência social. É claro que nós temos observado, nos últimos tempos, muitas políticas incrementais de prevenção à criminalidade, tentativas de articulação de agências públicas que têm dado resultados relativos à participação dos municípios com guardas municipais. Mas o fato é que a gente precisa de uma reforma estrutural em todo o sistema de justiça criminal. Nós precisamos, por exemplo, de uma polícia de ciclo completo, acabar com esse dualismo entre polícia civil e polícia militar. Nós precisamos de uma reforma também no Poder Judiciário para que ele seja menos seletivo, uma reforma total no sistema prisional, né? Precisamos de um Ministério Público que acolha mais as demandas coletivas e populares, né? Principalmente no campo da segurança. É claro que aqui eu poderia também trazer uma série, Amanda, de questões que a gente tem avançado sob o ponto de vista incremental, mas vamos deixar isso talvez para o horário do debate. Eu queria agradecer, né, esse tempo inicial aqui, mais uma vez pela oportunidade, e passar a palavra para você coordenar aí as próximas intervenções. Muito obrigado e um grande abraço a todas e todos. Eu que agradeço, professor Robson, pela belíssima exposição, tá? Você trouxe várias reflexões para a gente poder pensar um pouquinho sobre uma política de segurança pública que seja mais inclusiva, né? De determinados